Então, pessoal, hoje é a primeira aula de laboratório, né, de microcontroladores 1. É uma aula que eu vou fazer uma demonstração para vocês aqui do microC, da compilação, né, de um código e testar ele também no Proteus. Tá tudo bem aí, né? Estão vendo aí a imagem, né? Então, ó, esse primeiro relatório aqui é sobre conhecendo o microC. Então, o microC, ele é da microeletrônica e ele é utilizado como interface de diagnóstico, de compilação. E temos várias ferramentas também, né, no microC, que aos poucos vocês vão aprendendo, para trabalhar com microcontroladores da família PIC. Então, é microC for PIC. Então, o microC Pro para PIC é um poderoso instrumento de desenvolvimento rico em recursos para microcontroladores. Então, é uma ferramenta que é fácil da gente trabalhar. É fácil o programador criar programas bem avançados aí com o uso das bibliotecas que nós temos já no microC. Então, no microC, nós temos bibliotecas prontas lá para a gente utilizar. Então, ele é projetado para fornecer ao programador soluções fáceis para o desenvolvimento de aplicações, para sistemas embarcados, que é o nosso caso, né? Sistema embarcado é um sistema desenvolvido por nós, né? Sem comprometer o desempenho ou o controle do microcontrolador. Então, a versão atual é a 760, né? Então, essa é a versão atual. Quem conseguiu baixar ela, porque eu já comentei, né, sobre o microC aí, a aula de teoria de sexta-feira, né? Eu fiz até um exemplo lá na aula, utilizando o microC. E hoje vocês vão aprender a utilizar o microC. Então, a ideia é essa. Uma parte, né? Vamos aprender aí um pouquinho, né, do microC. Essa é a IDE dele. Então, o microC ele tem uma IDE que é bem amigável, né? Então, se não está amigável, no decorrer das aulas ela vai se tornar amigável, tá? Então, nós temos aqui menus, tipo lá no Windows, né, com as ferramentas de uso, né? Então, tudo isso aqui vocês vão conhecendo, né, com detalhes aos poucos, claro, não é hoje que vocês vão conhecer tudo. Aqui é a nossa área de edição, né? Olha o void main aqui, né? E um código aqui. Eu tenho um código aí que a gente vai até testar esse código hoje aí, tá? E nós temos várias configurações. Esse campo aqui de baixo, que está escrito messages, ele é importante. Então, a gente precisa verificar as informações aqui depois de compilar um código. Aqui nós temos informações do PIC que está sendo usado, o cristal que está sendo usado. As bibliotecas ficam aqui, ó, né? Então, aqui que é um menuzinho que vai ter várias bibliotecas de funções prontas para a gente utilizar. O download eu já comentei também com vocês, né, na aula de laboratório da semana passada, que foi a nossa primeira aula, né? Então, é entrar no site microe.com/pic/microc-pic, né? Selecionar essa opção aqui de download. Vocês não vão pagar $249, porque a gente usa a versão demo. A versão demo, ela nos dá
2K Words de programas para compilar, gratuito. Então, nós temos 2K Words para cada código de compilação. Provavelmente, esses 2K Words vão se exceder num projeto aí de TCC de vocês futuramente, tá? Mas aí nós temos outras soluções aí, se por acaso vocês tiverem algum problema de exceder aí esses 2K Words. Para a disciplina de Micro 1 e Micro 2, é mais do que suficiente esses 2K Words. Aqui tem um passo a passo de como iniciar um novo projeto, né? Então, isso aqui, né? Só que essa versão é a versão que tem lá no laboratório da FATEC. Tá? Então, a 600, uma versão um pouquinho mais antiga, mas totalmente funcional. Então, essa versão eu não vou falar muito dela, porque o que interessa para vocês é a versão atual. Então, aqui tem um passo a passo dessa versão 600. Então, ela está aqui, ó, depois é só seguir esse passo a passo, que é parecido com o que eu vou falar para vocês. Eu vou falar para vocês dessa versão aqui, né? Como iniciar um novo projeto na versão 760, que é a versão que vocês estão fazendo o download. 760. Então, após a instalação, vocês vão selecionar o ícone, né, do MicroC for PIC, que ele vai ser criado lá na área de trabalho. Aí ele começa a carregar. Aí vai aparecer essa janelinha aqui vermelha. Começa a carregar, dá informações aqui de versão, ano, né? E está dizendo que está inicializando. Depois ele cai nessa tela aqui. Então, todo projeto vocês vão ter que fazer esse passo a passo. Não dá para aproveitar sequências de projetos anteriores. Então, primeiro passo, vocês vão cair nessa tela, claro, e aí vocês vão selecionar aqui, ó, New Project. Selecionou New Project, vai aparecer essa tela que está aqui embaixo, verdinha aqui, ó. Essa tela tem a opção agora, nessa versão, de trabalhar com projetos de tela gráfica, que é esse Visual TFT Project. Não é o nosso caso, vocês vão escolher a opção Standard Project. Selecionou Standard Project, que já é inclusive o default dele, o padrão, dá um Next. Deu Next e você cai nessa tela aqui de configuração do projeto. Olha lá, Project Settings. O que vocês vão colocar aqui? O nome do projeto. Então, é importante ter um nome. O caminho que esse projeto vai ser salvo. Então, cada projeto... Então, tem uma informação aqui, ó. Crie um novo diretório e um nome para cada projeto. Por quê? Esse diretório que eu estou sugerindo que vocês criem, vai aparecer uns 15 arquivos lá. Então, não é um só arquivo. Por isso que o ideal é para cada projeto vocês terem um diretório, porque dentro desse diretório já vai ter muito arquivo. Então, se vocês começarem a utilizar apenas um diretório para vários projetos de vocês, vai chegar um momento que vocês não vão achar ou vão ter uma dificuldade para achar os projetos que vocês querem abri-los novamente, né? Tem que escolher o device name aqui, que é o nosso microcontrolador, que é o 16F877A. Tem uma lista aqui que vai abrir. A primeira vez tem que selecionar da lista, tem que ir procurando ele, que está por ordem alfabética. A próxima vez que vocês fizerem um projeto, já vai aparecer esse último aí que vocês selecionaram. O device clock é o cristal que está sendo usado no projeto. No nosso caso, o padrão já vem esse 8 aqui, que é 8 MHz. E é o que a gente costuma utilizar mesmo na prática, né? Mesmo montando, né, um kitzinho
de microcontrolador, nós utilizamos o de 8 MB. Essa versão tem novidade nesse quesito aqui, ó, né? Ele pede para abrir os bits de configuração colocando o tiquezinho aqui, ó. Então, vocês vão colocar o tiquezinho aqui para que no final essa tela de bits de configurações ela se abra automaticamente. Já já eu vou falar dessa tela aí. Aí dá o Next. O passo 3 é adicionar arquivos ao projeto. Que arquivos são esses? São arquivos de funções que vocês já criaram. Nesse momento, nós não vamos utilizar arquivos de projeto nenhum. Então, nós vamos começar a criar os nossos projetos. Então, nós não vamos adicionar nenhum arquivo. Então, nessa etapa 3, é só selecionar Finish. Selecionou o Finish, vai aparecer lá os bits de configuração. Os bits de configuração é essa tela onde vocês têm várias configurações aqui para fazer. Então, o que eu peço para vocês verificarem? O HS Oscillator já vem. Ele já vem selecionado. Deem só uma verificada se está tudo certo. O Power Up Timer, ele vem Disable, aí vocês vão colocar Enable. E o Burnout Reset, ele vem Enable, vocês vão colocar Disable. Vocês vão inverter esses dois aqui. Então, o Power Up Timer, ele vem Disable, vocês vão colocar Enable. E o Burnout Reset vem Enable, vocês vão colocar Disable. E verificar se o oscilador está HS. Se o oscilador estiver diferente de HS, o microcontrolador não vai oscilar. Essa tela também é possível vocês verificarem, ó, se vocês selecionarem o pique correto, se o cristal está certo, né? Então, essa tela de bits de configuração também é algo que no decorrer das aulas vocês vão ficar habituados a esses bits que a gente controla aqui de configuração. Feito isso, selecione... Professor, pode falar. desculpa, mas essa tela eu só vou em Edit Project e acho ela, é isso? Uma opção, essa tela, ela abre automaticamente se você selecionou aqui, quer ver? Ó? Lá naquela etapa 2, ó, se você selecionou o tiquezinho aqui, ó. Se você não selecionou o tiquezinho aqui na etapa 2, essa tela não vai abrir. Aí, para abrir ela, tem também como abrir ela, lá nos menus. Não tem problema nenhum. Seria só um atalho aqui que você está ganhando de configuração. Mas é no menu Edit Project, inclusive. Ó, é nesse nome aqui que tem que achar. Mas eu vou mostrar para vocês também. Essa tela aí, a gente também abre ela em qualquer momento que vocês quiserem. Inclusive, essa tela aí, esse Edit Project, é usado para fazer a portabilidade dos nossos códigos. Se você quer aproveitar o seu código para um outro microcontrolador, é nessa tela que você vai atuar. Você vai vir aqui colocar o outro microcontrolador, um outro cristal que ele tem, e dar o OK. Então, essa tela também vai ser usada para a gente fazer a portabilidade dos nossos códigos. Passo 5 é fazer o teste do nosso compilador. Então, existe esse íconezinho aqui, ó, que é uma engrenagemzinha verde e amarela. Esse ícone aqui é o atalho de compilação. Né? Então, caiu nessa tela void main, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, isso aqui o compilador já monta para a gente. Caiu nessa tela, clica na compilação. Tem outros atalhos, ó. Build, tem Ctrl F9. Né? Selecionou esse ícone de compilação, tem que ir lá embaixo nos campos de mensagens e ver e verificar se a compilação não deu erro, né? Então, ele tem que terminar a compilação com sucesso. Ele tem que dar essa mensagem lá.
tudo isso aqui, pessoal, nós vamos fazer passo a passo. E eu vou fazer e depois vocês vão também tentar replicar em grupo aí esse passo a passo aí. O primeiro programa que a gente vai trabalhar é um programa bem simples, tá? Então, tudo que está nesse código aqui, tudo que começa com barra é comentário. Isso aqui eu vou escrever lá naquela área de edição do MicroC. Tudo que começa com barra asterisco e termina com asterisco barra também é comentário. Qual é a diferença? Barra é comentário apenas de uma linha. Então, tudo que você escrever nessa linha vai ser comentário. Quando você quer comentário de múltiplas linhas, aí você abre com barra asterisco, aí começa a escrever, escreve quantas linhas quiser, e na última linha, no último caractere, você termina com asterisco barra. Depois, nós temos aqui no bloco principal o void main, né? Então, tudo isso aqui é o void main, né? Começa ali e vem até aqui embaixo. E dentro do void main, nós dividimos sempre o nosso código em duas partes. Tem essa parte, vou fazer a divisão dele aqui, ó. Essa aqui é uma divisão, né? Então, essa parte aqui de cima e tem essa parte aqui de baixo. Essa parte de cima é o setup que a gente faz do nosso microcontrolador. Que é configurar os pinos. Nesse caso, eu estou configurando o port D aqui como saída. Fazendo isso aqui, ó. 3D igual a 0, eu estou configurando o port D como saída. E port D igual a 0, eu estou colocando nível 0 em todos os pinos do port D. Então, eu estou usando o artifício do comentário em todas as linhas aqui. Então, 3D igual a 0, ele vai configurar os pinos do port D como saída. E port D igual a 0, eu estou colocando nível lógico 0 em todos os pinos, inicialmente. Depois entra a etapa aqui do IO1. O que é o IO1? O IO1 é o loop infinito, laço de repetição. Então, o IO1, esse 1 aqui é sempre verdadeiro. O que é falso na linguagem C? Só o 0. 0 é falso. E tudo diferente de 0 é verdadeiro. Então, esse while 1, eu estou fazendo um teste dentro desse parênteses. E esse teste sempre vai ser verdadeiro, porque esse 1 não muda, né? Eu que estou usando o while 1 para montar um laço infinito. O que ele vai fazer no laço infinito? Ele vai pegar o pino RD0 do port D, que é o bit 0, e vai colocar nível 1, que é nível alto. Colocando nível alto nesse pino, ele liga o LED. Depois tem uma função aqui, ó, isso aqui é uma função do MicroC, que é o delay. Delay ms, milissegundos, entre parênteses tem um 1000. O que é esse 1000? 1000 milissegundos. 1000 milissegundos é 1 segundo. Então, o código para. Sempre que tiver um delay, o código vai parar nessa linha pelo tempo programado. Depois, ele pega o mesmo pino RD0, que é o bit 0 do port D, e coloca nível 0. Então, o LED desliga, né? Se tiver um LED ligado lá, ele vai desligar. E depois dá um delay também, só que de 1 sec. Isso aqui, ou escrever one sec ou delay underline ms 1000, é o mesmo resultado, né? 1000 milissegundos é igual a 1 segundo. E aí o nosso código para aqui também. Aí o nosso código vai parar aqui também. Chegou nessa linha, esperou 1 segundo, o código termina? Não, ele volta para essa primeira ação, que é port D, RD0 igual a 1, ou seja, ele coloca nível alto, né, no pino RD0. E repete tudo isso aqui infinitamente.
Então, ele não muda, ele fica nisso enquanto o microcontrolador estiver ligado, ele fica, liga, espera um segundo, desliga, espera um segundo, depois volta para cá, liga, espera um segundo, desliga, espera um segundo. Então, ele fica nesse laço infinito. Depois que vocês digitarem esse código, né? Ó, digitamos esse código. Não precisa nem ser depois. Pode ir digitando e de vez em quando pode ir compilando o código. Que aqui, ó, você tem lá o menu build e dentro do menu build tem um outro build. Você compila. Ou usa o Ctrl F9. Ou usa aquele íconezinho das duas engrenagens. Então, depois de digitado, o código tem que compilar, que é essa função build. Build é compilar. No campo messages, que vai estar lá embaixo do microC, tem que ter essa informação, ó, finish successful. Se não tiver, teve algum erro lá de digitação, tipo, esqueceu de pôr ponto e vírgula, no lugar da letra Professor, 0 foi o O, pode falar. quando dá mensagem de erro, o programa ele mostra em qual linha nós erramos? Mostra mais ou menos. Dependendo do erro, você acerta que o problema é naquela linha. Mas dependendo do erro, não é naquela linha. É a linha que ele parou, mas é porque, vamos supor o seguinte, você esqueceu de colocar ponto e vírgula no código. Aí ele vai parar no lugar certo e vai falar, olha, eu estava esperando ponto e vírgula e não tem ponto e vírgula. Agora, vamos supor que no seu código você chamou uma variável. Ele vai parar naquela variável se você não declarar ela. Então, se o problema for de variável, ele vai parar no nome da variável. Aí você vai falar, pô, eu escrevi o nome da variável certo, mas o problema não é isso. O problema é que você não declarou ela lá no início. Então, vai depender, tá? Nem sempre a parada do código com aquela faixa vermelha vai ser o lugar que está seu erro. Nem sempre, tá? Entendi, professor. Obrigado. Beleza, a gente vai fazer teste. Inclusive, tem testes aí para nesse roteirinho aqui, tem teste de erro para vocês brincarem um pouquinho com os erros depois. Então, após a compilação, vocês vão entrar lá no diretório que vocês salvaram o projeto e vão abrir esses 3 arquivos. Todos têm o mesmo nome. O que muda é a extensão do arquivo. Vocês vão abrir a extensão .c, a .x e a .asm. Como é que vocês abrem isso? É clicar com o botão direito, abrir com e escolher um editor de texto qualquer. Ó, pode ser o WordPad. Só para vocês visualizarem esses 3 arquivos. O .c é justamente o código-fonte que você escreveu. O .x é o código hexadecimal que não vai ter lógica nenhuma para vocês. É o código que a gente grava no microcontrolador. E o .asm é o código em linguagem assembly. Então dá para vocês depois compararem o assembly com o C e vocês vão visualizar que o C é muito mais fácil do que o assembly. Esse é um programa com erro, né? Depois eu sugiro que vocês digitem esse programa e tentem ir localizando os erros que tá aparecendo, tá? Tipo, olha aqui, ó, tem um erro aqui nesse void. Ele está escrito com letra maiúscula. Lembrem que a linguagem C ela é case sensitive. Ela diferencia maiúsculo de minúsculo. Agora, ela diferencia maiúsculo e minúsculo a estrutura nativa da linguagem C. O nome
tris, o nome port, isso aqui não é estrutura da linguagem C, isso aí é nome de registrador. Então, tris, port, pode ser escrito maiúsculo ou minúsculo. Ah, aqui tem um espaço em branco. Pode ter espaço em branco ou não? Não tem problema. Pode ter espaço em branco. Você pode dar vários espaços, inclusive aqui. O que tiver espaço em branco, o compilador também pula. Seria até possível vocês escreverem o código em uma linha só. Se a gente escrever esse código todo em uma única linha, o compilador vai entender. Só que para nós fica muito mais difícil da gente entender. Né? Para nós é mais fácil a gente ir separando, dando os tabuladores aqui, né? Colocando os tabs aqui, né? Então, para nós é bem melhor a visualização do código dessa forma aí. Depois vocês vão navegar pelos menus, né? Lá do micro C, o menu File, Edit, View, Project, Build, Run, Tools e Help. Só para conhecer. Claro que não dá para conhecer o micro C assim de uma hora para outra, pessoal. É só para deixar uma imagem para vocês, tá? Não vão se preocupar em querer entender tudo isso aqui, tá? Então, são os menus que nós temos lá do micro C. Só para lembrar que eles existem e aos poucos vocês vão trabalhando com ele. Um menu que a gente vai usar bastante é esse Tools aqui, ó. Né? Então, esse Tools, ele tem, ó, códigos de caractere ASCII, ele tem caracteres customizados para LCD, ele tem editor de 7 segmentos, ele tem terminal serial, esses aqui a gente usa, mas não hoje, futuramente. Professor, Vou falar. tem alguma diferença assim muito alarmante entre usar o micro C e usar o MPLAB? Tem alguma diferença, sim. O MPLAB, que nem a parte de bits de configuração, você vai ter que colocar em linha de código. Você vai ter que escrever, né, o seu código e vai colocar nesse código os bits de configuração. Tem diferença também em alguns comandos, tipo nomes de registradores que ele utiliza, tá? Então, tem alguns nomes de registradores diferentes do que o micro C tem como biblioteca. Porque esses nomes aqui, tris, port, o compilador entende porque ele tem uma biblioteca, né? O micro C tem uma biblioteca da família PIC, e nessa biblioteca é que ele acha o significado, né, desse tris, desse port. É nessa biblioteca que ele acha isso. Lá no MPLAB, muda um pouquinho esses nomes. Que nem delay, underline ms, 1000, é diferente também no MPLAB. Isso aqui é uma função nativa do micro C. Mas lá no MPLAB também tem funções, tem bibliotecas, e ele foi feito também para usar com os microcontroladores PIC. Tudo bem? Professor, Oi. tem diferença de gravar o meu controlador no MPLAB e no micro C? Não. Aí não teríamos problemas, não. Os dois vão gerar o código executável. Claro, cada um com a sua heurística. O que pode ter é diferença de tamanho, né? De ocupação de memória. Então, o MPLAB pode gerar um arquivo menor ou maior que o do micro C. Porém, os dois vão realizar as ações que você está pedindo no seu código, no seu projeto, né? Então, pode ter problema, pode ter diferença de tamanho, sim, o código executável, porque cada um usa uma heurística diferente para dar a sua solução. Isso aí tem, sim. Cada compilador vai ter essa diferença aí também. Mais perguntas? Então, vamos lá. Então, eu estou aqui ó, com o micro C aberto, então ele cai naquela tela lá que eu falei para vocês, aquela tela inicial.
Aí vocês vão selecionar aqui, ó, New Project, novo projeto. Standard Project, ó, ele já vem selecionado o Standard. Tem o para TFT, que é para tela gráfica, né? E nós vamos usar o Standard. Vamos dar o Next. E aqui eu vou pôr um nome para ele, tá? Então, nomes, esse aqui vamos pôr, eu vou pôr Lab. Aí tem uma diferença, essa versão, se você colocar tracinho 01, ele não aceita esse tracinho, porque esse tracinho é a negação para nome. Então, você tem que colocar o underline. Underline ele aceita. Então, eu estou pondo Lab 01 de nome. Project Folder. Eu vou aqui no Browse, eu vou pegar aquela pasta que eu criei, Demo Fatec, Micro C, Demo 1. Eu vou criar uma nova pasta aqui e vou chamar a pasta de Lab 01. Então, meu projeto, esse projeto, ele vai ficar salvo nessa pasta Lab 01. Eu dei esse caminho aí. A pasta foi criada, agora ela está vazia. O PIC já apareceu ao 16F877A, que eu já usei, mas ele tem uma lista aqui, né? De vários PICs aqui. A primeira vez tem que procurar. Depois ele já vem. Device Clock 8 MHz e ó, tá habilitado já os bits de configuração. Então aquela tela final dos bits ele vai abrir, porque está ticado aqui, ó. Se eu tirar, ela não abre. Se ela não abrir, dá para ir pelo menu Project. Aí ele vai abrir também. Então, vamos dar um Next. Não vou adicionar nenhum arquivo ao projeto, né? Vou dar o Finish. Ele vai abrir aquela tela de bits de configuração. Olha aqui. Oscilador tem 4 tipos para esse PIC. Então, eu vou usar o HS. Tá? Então, nós teremos uma aula teórica sobre esses tipos de osciladores. A princípio, vocês vão aceitar que tem que ser esse HS. O Power Up Time é um circuito que ele gera um delay para o microcontrolador entrar em oscilação, entrar em funcionamento. Então, é um delay bem curtinho, coisa de 70, 80 milissegundos. Então, é um circuito que tem lá no microcontrolador que faz esse delay. Isso aí é importante porque quando você liga um circuito, existe um tempo, é um tempo muito pequeno para os capacitores se carregarem, para a fonte chegar nos 5 volts, para o oscilador começar a chegar na oscilação de 8 mega. Então, e esse delayzinho é importante para que esses circuitos eles se estabilizem. Aí sim, está tudo estabilizado, os circuitos, aí ele começa a funcionar, ele começa a executar as instruções. Então, vamos deixar ele habilitado, tá? Quando que eu uso ele disable? Eu posso usar ele disable também, mas eu tenho que montar um circuitinho externo lá naquele pino do Master Clear, que é o pino 1, para ele gerar esse atraso aí para a gente. É um circuito bem simples, é um resistor e um capacitor também. Mas como ele tem esse circuito interno, vamos deixar ele enable. O burnout é um circuito que reinicia o microcontrolador se houver queda de tensão. Então, se tiver queda de tensão, ele reinicia. Então, claro que para o simulador não tem problema. Na prática, então, tem que tem que avaliar o uso ou não desse circuito. Se a sua fonte não for muito boa, se ela estiver gerando uma queda de tensão, o microcontrolador ele começa a reiniciar do nada, né? Então, nesse caso aqui, eu vou deixar disable, mas como é simulação, não teria problema nenhum. Aqui, ó, nós temos o PIC que nós selecionamos, o cristal, né? Vamos dar um OK. E caímos lá naquela tela de edição com o void main. Então, eu vou abrir aquela pasta para vocês visualizarem que, ó, só tem um arquivo que se chama lab01 CFG de configuração. Então, só tem esse arquivo aí.
Quando eu compilar, ó, eu vou compilar agora esse código aqui. Void main, mas esse código não faz nada. Não faz nada. Mas esse é o menor código compilável de linguagem C. Então, vamos compilar ele para testar se está tudo ok. Então, eu vou selecionar aquela engrenagem, ele vai pedir para salvar o projeto, eu vou manter o mesmo nome, vou dar salvar. E no campo de mensagens aqui, ó, ele tem que terminar com essa mensagem, ó, finish successful. Voltando para aquela pasta, olha agora quantos arquivos nós temos. 15. 15 arquivos agora. Só o fato de eu compilar, apareceu 15 arquivos aqui. Por isso que é importante um gerenciamento de diretórios aí de vocês. Então, criem lá uma pastinha, lá, projeto de microcontrolador, né? E vão criando pastinhas para cada projetinho que vocês fizerem, tá? Agora, aqui, esse código, claro, ele não faz nada. Vamos pôr um defeito nesse código. Ó, eu vou colocar uma falha. O void, eu vou colocar maiúsculo a letra V. Vou compilar. Olha lá, ele já começou a dar erro. Mas olha só, ele deu um erro que ele está dizendo que ele está esperando o ponto e vírgula. E ele não achou o ponto e vírgula. Então, não tem nada a ver, né, com ponto e vírgula aqui. Porque ele está considerando esse void uma outra palavra que não tem nada a ver com função. E essa palavra, ela tem que terminar com um ponto e vírgula. É por isso que ele está dando essa mensagem. Então, mas para resolver esse problema, tem que ser o V minúsculo. Aí eu compilo de novo. Olha lá, falha sumiu. Se eu abrir uma chave e esquecer de fechar, ó, não vou fechar, tirei o fechamento da chave do bloco main. Vou compilar, ele deu erro. Mas aqui ele está dando uma informação que, ó, ele estava esperando um fechamento de chave, mas ele não achou. Né? Então, ele estava esperando esse fechamento de chave, mas ele não achou. Então, não é sempre que ele vai te apontar para a falha, tá? Então, ó, coloquei agora a chave, vamos compilar. Olha lá, o erro sumiu. Agora eu vou digitar aquele código proposto, que é esse aqui, ó. Esse é o código proposto. Eu vou digitar ele aqui no micro C. Olha lá, digitei, foi rápido, né? Eu digito muito rápido, pessoal. Olha lá, apareceu já o código, né? Digitei muito rápido esse código. Ó, aqui o void main, abre e fecha parênteses, e a chave está aqui embaixo. Tem algum problema? Não tem. Eu posso pôr a chave aqui em cima, ó. Posso dar espaço nela. Então, os espaços é só para ajudar o programador a entender o código. Tá? Então, essa primeira parte aqui é aquela parte do setup. São os ajustes iniciais. São os ajustes iniciais do microcontrolador, essa parte aqui. O IO1, a parte aqui que tem o IO1, é o nosso laço infinito ou loop infinito, né? Então, aqui, esse código, eu já expliquei essas ações do tri-export. Mas essa explicação também, pessoal, que eu estou passando para vocês, desses registradores, tris e port, nós teremos aulas também. Hoje a ideia é trabalhar com esse ambiente sem entender, claro, a estrutura do código, porque está faltando, né, as aulas de programação ainda. Então, não se preocupem, né, de não entender o que é o tris, o que é o port, não é esse momento, mas está escrito aqui, né, o que faz cada um deles. O tris, ele define o port como saída, porque eu vou ligar um LED nele, né? Vamos para o nosso circuito, ó. No nosso circuito, ó, esse é o circuito da aula passada. Esse circuito que eu fiz com vocês, ele tem um LED ligado no RD1. Olha lá, ele está ligado no RD1. E
esse código nosso aqui, ó, ele está mudando o nível lógico do RD0. Aí eu tenho duas opções. Ou eu mudo o meu hardware, ou eu mudo o meu código. Claro que na prática é melhor você mudar o código, né? Então eu vou colocar, em vez de RD0 aqui, eu vou colocar RD1. Ó, os dois. Liga o RD1 e desliga o RD1. Tá? Esse código vai fazer isso. Liga o pino 1, que é, voltando aqui para o circuito, ó, o nosso LED, ele está ligado no pino RD1. Tem um botão também ligado no RB1, mas o botão não vai ser usado nesse nosso código. Esse nosso código não tem teste nenhum de botão. Então, vamos compilar. Eu mudei apenas o RD0 para RD1 para aproveitar esse nosso circuito aqui. Então, ó, compilou com sucesso. Deu aqui, ó, o verdinho. Posso ir lá compilar de novo, ó. Compilo de novo, ó. Terminou com sucesso. Então, aquela pastinha, ela continua com os arquivos aqui, porém atualizados agora. Se vocês olharem a hora de atualização, ó, do X, esse aqui, ó, 25/8 às 19h48. Ó, exatamente o horário, tá batendo o horário aqui do meu computador. Se eu esperar dar 19h49 e compilar lá de novo, ele vai atualizar aquele arquivo para as 19h49. Então, vamos pegar esse código, o X dele, e transferir ele aqui para o nosso microcontrolador. Como é que a gente faz isso? Dá um clique, 2 cliques aqui no nosso microcontrolador. Vem aqui em Program File e seleciona a pasta com o arquivo. Aqui está o Demo01. O Demo01 é aquele da aula passada. Eu vou entrar no Lab01. Ó, o Lab01 está aquele arquivo aqui, ó, 25/8, 19h48. Vou abrir, vou dar OK. Ele deslocou um pouquinho aqui, acertei. Então, vamos executar ele. Então, ele vai pegar esse pino RD1, colocar nível alto, espera um segundo, coloca nível baixo e assim por diante. Então, agora nós temos o nosso projeto rodando aí, ó. Então, o pino RD1, ó, ele está com nível alto, o LED liga. Nível baixo, o LED desliga. Então, ele fica 1 segundo com nível alto e 1 segundo com nível baixo. Isso aqui é algo que eu estou fazendo a mais, tá, pessoal? De colocar no simulador. Isso não é necessário fazer hoje. Tá? Então, agora, orientações para o que fazer. Então, já que a nossa aula é um laboratório virtual, né? Então, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar esse material que está lá nos arquivos. Lembrando que a pasta arquivos está dividida em hardware, software e laboratório. Então, como hoje é laboratório, vocês vão entrar na pasta laboratório. Está lá esse material. E aí vocês vão criar um novo projeto no microC e digitar esse código lá. Digita esse código, compila ele, vai lá nos arquivos que ele gerou e abre esses arquivos, que nem, ó, eu vou abrir o X. Como que eu abro esse X? Tem que ser com um editor de texto. Eu vou clicar aqui com o direito e vou mandar, ó, tem aqui o abrir com, aqui em cima, ó, abrir com. E aí você escolhe os aplicativos que você tem de texto. Tipo, ó, o bloco de notas é um. O bloco de notas abre ele. Então, vou abrir ele com o bloco de notas. Está aqui, ó. Então, esse é o código que vai ser gravado lá no microcontrolador. Tem aqui informações de posições de memória, e para cada posição de memória, os dados que vão ser gravados nessa memória.
Eu vou abrir o ponto C. Ó, vou abrir aqui o ponto C. Eu vou usar esse editorzinho que eu gosto dele, é o Notepad++. É um editorzinho de texto simples. Ó. Olha só o que acontece se a gente abrir o ponto C. É justamente aquilo que foi digitado. É toda a linguagem C. E tem também, eu peço para vocês abrirem o ASM, ó, o primeiro. Vamos abrir esse ASM, é o código em linguagem Assembly. Então aqui está esse nosso código para piscar o LED, né, a cada um segundo em Assembly. Então em Assembly precisaria montar essa estrutura aqui de registradores, né? Então tem, na verdade não são registradores, são instruções, que nem move, o deck, decremento, go to, né? Então NOP. Então isso aqui são instruções do Assembly. Então esses 3 arquivos. Feito isso, tem aquele seguindo aqui o programa com erro. Aí vocês vão digitar esse programa com erro e tentar corrigir os erros que tem aqui, até que termine todos os erros. E depois vocês vão navegar nos menus do microC, tá? Para deixar o microC com uma visão mais amigável aí para vocês, tá? Não precisa entregar relatório, tá? Não precisa me entregar relatório, não precisa me mostrar nada. Só tirem as dúvidas. Façam isso aí que eu estou sugerindo para vocês. Quem tem dúvida, me chama, tira as dúvidas.